Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM, também pela TV Unicinos. A gente conversa hoje sobre Morte em Veneza, do autor Thomas Mann. E agora a gente chama então, né, Camila, uma professora para conversar conosco, para falar um pouco sobre a importância, né, do autor. Isso, a professora Maria Helena Campos de Bairros fala então agora sobre a importância do autor, falam também um pouquinho das impressões dela sobre o livro, as impressões iniciais. Thomas Mann, ele publica a novela Morte em Veneza em 1912 e ele tem uma importância extremamente relevante para a literatura alemã e para a literatura universal. Ele tem uma vasta bibliografia, é um dos escritores premiados em 1929 com o Prêmio Nobel da Literatura, e a importância dele também recai sobre a forma como ele aborda a temática nas obras dele. Ele revisita essa ideia de decadentismo, de final de século, né? E ele traz essa tríade para suas obras: amor, beleza e morte para a discussão, né? Então ele trata isso de forma aprofundada, mostrando sempre essa perspectiva não só do sujeito individual, mas também de uma época, né, de crise de valores, de crise das artes e, sobretudo, em relação à própria crise que a Europa vivia, em especial a Alemanha, no período antes da Primeira Guerra Mundial. Então, ele tem uma importância bastante grande no panorama mundial da literatura e também na literatura alemã. É considerado um dos escritores mais importantes, né, pela sua vasta produção e pela importância que a sua obra atingiu e a quantidade de traduções e de leitores que tem ao longo da história. Então, Clube do Livro na Unicinos FM falando sobre Thomas Mann, sobre Morte em Veneza. Vamos seguir também na nossa discussão, né, Camila? Eu estava pegando já um gancho ali da Fernanda Schmidt sobre a história do livro, sobre a história do velho também, né, que é muito importante nesse momento da história. Quando o Aschenbach está indo para Veneza, está no navio para Veneza, ele enxerga, ele vê um velho, né? Só que esse velho, ele se veste de uma maneira que o Aschenbach acha que é assintosa, porque não seriam trajes para uma pessoa com aquela idade. Ele percebe que o cabelo do velho é pintado. Ele está no grupo mais jovem também, esse velho, né? Tá no meio de jovens e tudo mais. E aí o Aschenbach acha que aquilo tá fora de propósito, né? Asqueroso, ele não gosta daquilo, ele acha, como assim, tá querendo se passar por um jovem, como é que esses jovens toleram isso? Ele aí no meio e tal, e aí tanto que no final não, mas na saída do navio, esse velho vem interpelar o Aschenbach, né, dando boas-vindas e tal, tudo mais. E o Aschenbach tem nojo desse velho, né? Então ele não dá nem bola para ele, né? Então aí nós temos aí um primeiro momento assim de como é que isso funciona, né? Como é que o Aschenbach também vê essa fase da passagem da idade, né? Então isso no primeiro momento. E lá já para o final do livro, o que acontece? O Aschenbach está embevecido pela juventude do Tádzio e quer também, de certa forma, chegar um pouco perto disso, né? Ou para impressionar o Tádzio, ou também, enfim, ele é estimulado pelo barbeiro. Isso é importante dizer, porque ele não chega no cabeleireiro ele não chega com essa ideia. Não. Mas o cabeleireiro, ele talvez incute um pouco ali aquela ideia, e é interessante porque ele vai aceitando e vai ficando um tanto quanto maravilhado com aquele momento novo para ele. Porque o barbeiro faz entendeu? Uma transformação nele, então pinta o cabelo, o bigode. E ele acaba se transformando justamente naquele velho que ele tinha estranhado, tinha achado horrível, enfim, aquele tipo de comportamento. Ele sai meio montado, né, assim, com uma espécie de maquiagem, enfim, não sei como é que era na época isso, né, como é que era na época, não era base, né, obviamente, devia ser um pó de arroz, não sei como é que funciona. Até vendo alguns trechos do filme, que existe adaptação, aparece, assim, como se fosse um pó de arroz bem branco, assim, bem ridículo mesmo. E é curioso porque a forma como o Luchino Visconti dirige o filme e monta aquela cena é mais ou menos da forma como eu imaginava também na hora que eu tava lendo o livro, assim, um lance um pouco até caricato, assim, sabe, aquela figura realmente mais velha que como se fosse uma coisa mais antiga até, faltou só aquela peruca branca talvez pra parecer que ia pra corte, sabe, uma coisa meio até
datada, sabe, demais. Então foi uma coisa que eu achei até curioso, porque foi o jeito que eu imaginei o Luchino Visconti fez no filme Morte em Veneza. Tem outras passagens também do livro que ele fala bastante que acha que o Tadzio é doente, né? Isso. Que ele vai morrer. Tem uma saúde frágil. Só que ele fala isso, não sei se foi eu que entendi assim, mas ele fala disso de uma forma como se fosse uma coisa boa, assim, que ele não vai chegar na velhice, ele não vai ficar velho. Como se isso fosse uma coisa positiva, né? Então, também é interessante ver como ele realmente não gosta da velhice, não gosta da passagem de idade. Ou como se a beleza fosse perdurar, né? Sabe que em todos os momentos, assim, que ele encontrava o Tadzio e via, e eu tinha a sensação, assim, será que esse garoto... No livro dá um pouco a entender, mas será que esse garoto realmente percebe a presença desse escritor? Pensei isso também. Ele provoca, porque, assim, ele sabe que ele está sendo... realmente observado por esse escritor, né? Eu tinha um pouco dessa dúvida, assim. Mas ao longo da leitura eu fui cada vez mais me convencendo e depois vendo alguns trechos do filme. No filme mostra muito, assim, o Tadzio provocando em passar na frente, ou quando chegava num lugar em que o escritor estava, de olhar bem olho no olho, de ser uma questão, assim, bem de provocação mesmo. Mas tu vê que isso é uma leitura do roteirista do filme, né? Do roteirista do filme. Pode não ser, talvez, a Pode não forma ser. como o Thomas Era uma Mann sensação escreveu, né? que eu tinha no livro, mas eu não tinha toda a certeza absoluta Sim. se realmente se concretizava, se esse garoto tinha realmente essa percepção de que era observado e de que se quisesse realmente provocar, né, esse observador. Ou mesmo quando o próprio autor, né, fala que o Tadzio observa o seu observador, com perdão da redundância, mas o Belo retorna o olhar. Você ficava imaginando se isso realmente era verdade ou se era uma forma do Achemba, sabe, se sentir observado também ao mesmo tempo, sabe? Se aquilo não estava na imaginação dele, correspondido. Não sei, o livro ele nunca deixa claro isso, mas... Eu acho que isso é uma provocação do autor, assim, porque eu acho que cada parágrafo, assim, pode ter uma interpretação, eu acho que depende muito do leitor. Eu acho que nessa parte a nossa bagagem cultural, sentimental, também é importante pro livro, né, porque a gente acaba criando o que a gente quer também, interpretando da forma que a gente quer. Sabe que um dos momentos do livro, assim, também que eu mais, assim, falei, não, agora vai acontecer alguma coisa realmente. É num momento que ele entra no elevador e o Tadzio entra com alguns amigos. E eu penso, não, agora ele vai conversar com o Tadzio. E tu fica esperando isso. Não, ele vai conversar, ou ele vai... Porque tem horas que a minha sensação é que ele imagina que ele tá tocando, que ele tá fazendo alguma coisa, mas isso não se concretiza. Acho que é por aí que eu fico, meu Deus, mas né, nem uma troca de palavras. Ele não tinha nem certeza se esse realmente era o nome do garoto, assim, pela sensação que dá, porque ele ouve as pessoas chamando, né, que é o diminutivo, né, então, de Tadeu, né? Então ele não tem nem certeza se esse realmente é o nome, é pelo que ele vê as pessoas chamando o Tadzio dessa forma. Eu achei, por exemplo, que algumas partes, eu comecei o programa dizendo que eu não gostei do livro, e digo o porquê. O livro ele me pareceu, às vezes, um tanto quanto rebuscado demais, sabe, pro meu gosto, assim. Às vezes ele enrolava demais algumas situações que eu achava que podiam ser mais diretas. Isso, claro, algo pra mim. Eu como um leitor, prefiro palavras mais diretas, prefiro menos descrições. O livro é cheio de descrições, ele descreve cada parte do hotel onde ele está, a praia, a temperatura, a salinidade do mar, a cor do... Seu implicante. Mas aí que tá, é o que eu tava comentando fora daqui antes. Essas descrições que o Thomas Mann faz aqui, né, estabelece aqui. Então, ora são descrições de caráter, assim, do próprio ofício literário, né? Então, o Achemba fica ali descrevendo aquilo, como é que ele vai construir e constrói a sua obra. Então, fica mais no âmbito literário. E aí também as próprias descrições dos locais, dos sentimentos, das angústias que ele tem com aquela relação que não acontece, mas que existe, de certa forma, pelo menos para ele, né? Mas eu em nenhum momento, e olha que eu sou um pouco chata, assim, para coisas muito descritivas, e eu em nenhum momento fiquei, como eu já falei aqui no primeiro bloco, em nenhum momento fiquei entediada com essas descrições. Eu consegui embarcar, em todos os momentos eu consegui embarcar naquilo que ele estava descrevendo, e eu acho que isso é uma habilidade. Eu acho que o Thomas Mann tem essa habilidade de descrever. Tem escritores que a gente vai ler uma obra e, cara, o escritor fica descrevendo aquele negócio ali, tu não consegue, sabe? Aí tu volta, porque aquilo não te pega, não tem jeito. E eu já tenho uma opinião contrária, né, Rodrigo, a tua. Eu acho que ele
ele se utiliza muito bem aí desse recurso literário, da descrição. Eu consegui ficar dentro aí da obra, sabe? Eu acho que tem alguns momentos, assim, que até parece poesia, sabe? Exatamente. Tem uma parte... aí mais um problema que eu tenho, porque eu já não gosto de poesia também, então... Tem uma parte que ele fala assim, ó, pois o amante é mais divino que o amado, porque naquele está o Deus e no outro não. Eu li essa frase e daí eu fiquei pensando, sabe? É quase uma poesia. Eu acho que eu gosto muito de livros descritivos, porque aí eu gosto de embarcar também na história e de imaginar tudo como é que tá acontecendo. Mas para esse livro, eu acho que é necessário para até dar essa densidade que o autor se propõe. Né? Porque é tudo muito profundo, a minha sensação é essa. E por isso que eu até passei a talvez enxergar esse escritor também dentro desse outro escritor. Né? E aí depois a gente até se confirma em algumas informações que a gente buscou a respeito dele, assim, de todos esses conflitos internos também que existiam nessa pessoa real que era Thomas Mann. A gente não falou de Veneza mesmo, né? Que é um dos personagens da história também, um dos personagens da história, porque lá no decorrer do livro começa a rolar um boato de que existe uma epidemia de cólera, né? Só que as autoridades locais não querem fomentar esse tipo de discussão por uma questão óbvia, turística, né? Porque isso dá um prejuízo danado. E aí, então, só que o Aschenbach acaba descobrindo, né? Ele acaba descobrindo isso. E Veneza, assim, tem um papel interessante nessa história. Porque Veneza é um lugar belíssimo, também representa essa questão da beleza, deixa eu pegar aqui minhas anotações, também representa essa questão da beleza, mas ao mesmo tempo da decadência dessa beleza, né? E a decadência representada aí pela epidemia de cólera. Eu acho interessante porque no livro que eu comprei, a sinopse do livro diz o seguinte, ó, a fascinação pelo rapaz que o escritor tem o impede de dar atenção aos boatos que circulam a respeito da epidemia de cólera que assola a cidade, o que não é verdade. Ele tenta investigar o que está acontecendo na cidade, porque ele começa a perceber, né, que a situação não está do jeito que ele lembrava. E também é interessante ver como Veneza também é algo que ele pensa como, quer fazer uma viagem aprazível, para onde eu vou, ele pensa um pouco, mas como eu não me dei conta, tem que ir para Veneza, porque Veneza é o lugar onde realmente eu gosto, onde seria legal, onde seria bonito. Mas ele fala em um momento do livro que ele é um pouco, não com essas palavras, mas que ele está sendo teimoso, no sentido de que ele já foi a Veneza outras vezes e ele nunca fica muito bem com o clima de lá. Até faz mal para a própria saúde dele, no entanto que tem alguns momentos que ele até pensa em retornar justamente por isso, né? Uhum. E daí ele vai para Veneza e começa a perceber, né, que as coisas estão curiosas de uma forma difícil e começa a pergunta e descobre realmente da cólera. Aí sim que esse amor pelo Tadzio influencia, porque ele pensa, não, mas se eu for embora agora, não vou mais ver o rapaz. E se eu contar pra família, a família vai embora. Então ele fica nessa... Ele ignora. Nessa angústia, talvez, nessa dividido, e ele decide, não, vou ficar em silêncio, pra gente ver o domínio que esse amor estava tendo sobre ele, né? Esse amor platônico, no fato dele não ir embora por uma doença que poderia fazer mal para ele, ou de um clima que fazia mal para a saúde dele, né? E também de não querer mais perder o contato com o menino. Já pro final do livro, ele já começa a notar também que o movimento do hotel tá caindo, né? E ele acha até estranho, porque seria justamente uma época onde muitos turistas estariam por lá, e ele até pensa em avisar a governanta, avisar a família, as irmãs ali do Tadzio em relação a isso, mas ele acaba desistindo. Mas não avisa. Não avisa. Bom, a gente vai para mais um intervalo aqui no Clube do Livro, depois a gente retorna conversando um pouco mais sobre Veneza, sobre Morte em Veneza, livro do Thomas Mann.